Esse provavelmente vai ser um dos assuntos mais importantes que a gente vai discutir nesse canal. Reserva de emergência. Oi, gente, como vocês estão? Anderson aqui. Hoje, dia 3, né, do nosso planejamento de investimento. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante e que talvez vá fazer a diferença aí no seu planejamento, que é a questão da reserva de emergência. Nesse primeiro papo que eu tenho com vocês, totalmente sem roteiro, o que vier na minha cabeça eu vou falar, para trazer mesmo essa proximidade e você começar a refletir sobre isso, que é a questão da reserva de emergência. Como começar uma reserva de emergência, por que é importante ter uma reserva de emergência. Nós vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, de forma clara e bem próxima da nossa realidade, tá? O que acontece, pessoal? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que aconteceria com você agora, nesse exato momento, se seu gás acabasse? Pensa aí. Né? E se o João Pedro resolvesse, por exemplo, ir jogar um futebolzinho lá fora na rua e de repente voltasse para dentro de casa com a lapa do dedo para fora depois de chutar uma bola de forma um pouco errada? Teria aí a grana para pagar um Uber para poder levar para o hospital? Pessoal, essas coisas infelizmente acontecem. Às vezes, um gasto adicional chega na vida da gente sem a gente ter programado. E é para isso que serve uma reserva de emergência. Por que é importante? Aí você me pergunta, né? Por que é importante a gente então ter uma reserva de emergência? Porque não faz sentido nenhum você tá aportando dinheiro pro seu futuro, investindo, guardando dinheiro e não ter uma grana para essas emergências. Por quê? Se eventualmente hoje o seu gás acabasse, você vai ter que ir lá no seu porquinho tirar o dinheiro para poder comprar outro gás, ou para poder levar o João para o hospital, ou para qualquer outra emergência que eventualmente acontecer na sua vida. Então, gente, para a gente não comprometer o nosso planejamento daqui para frente, eu já estou falando isso no vídeo 3 do nosso plano, para a gente já começar a aprender isso. Eu estou balançando minha mesa aqui, o vídeo está tremendo. Tá na hora da gente começar a pensar em reserva de emergência. E é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Tem umas outras coisinhas mais que eu quero abordar aqui também. Então, bora falar sobre reserva de emergência, entender tudo sobre isso e como é que a gente vai fazer para poder conseguir montar a nossa, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre a importância da reserva de emergência. Eu já falei com vocês aqui rapidamente sobre o motivo, né? Então, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre a reserva de emergência, né? Por que a importância de ter uma reserva de emergência? Exatamente por isso, para não comprometer as suas economias, os seus investimentos. Se eventualmente ocorrer algo mais sério, você tem uma grana guardada, liberada, disponível para você poder resolver esse problema sem ter que recorrer aos seus investimentos e fazer resgate antecipado. Entende? Então, você precisa, guarda isso, você precisa, a partir de hoje, ter uma reserva de emergência. O que os especialistas dizem a respeito de reserva de emergência? Eu já vi vários vídeos sobre o assunto, já estudei sobre essa questão, e alguns especialistas do setor financeiro dizem que o CLT, a pessoa que trabalha com carteira assinada, ela precisa ter 6 vezes o custo de vida dela guardado numa reserva de emergência. Então, eu vou levar em consideração o seu próprio salário. Vamos levar em consideração o nosso próprio salário, né? Que é o que a gente ganha por mês. Eu ganho R$2.000 por mês. A gente já falou sobre isso. Como eu sou carteira assinada, eu preciso ter 6 vezes 2,
R$ 12.000 guardados numa reserva para eventuais emergências. Esses mesmos especialistas dizem que se você é autônomo, não trabalha de carteira assinada, você precisa ter de 8 a 12 meses de reserva de emergência. E vai depender de cada perfil. Nesse caso, levando em consideração que uma pessoa tem um custo de vida aí de R$ 2.000 por mês, ela teria que ter aí entre 16 mil, né, 8 vezes 2, 16, até R$ 24.000 guardados nessa reserva de emergência, que seriam aí 12 vezes 2.000. Então, de 16 a 24 mil é aí a faixa da reserva de emergência para quem não tem carteira assinada. Para quem tem carteira assinada, essa reserva passa a ser de 6 vezes. Eu vou montar minha reserva de emergência levando em consideração esses 6 meses. 6 vezes 2, R$ 12.000. E aí você monta a sua carteira de emergência de acordo com a sua necessidade. Se você acha que você precisa de mais, você coloca um pouco mais. Se você acha que você precisa de menos, coloque um pouco menos. Esses mesmos especialistas dizem que não faz sentido algum você começar a investir se você já não tiver uma reserva de emergência pronta na sua conta. E aí, gente, para nós que já temos mais de 40, vamos falar a verdade, não é fácil você ter aí 12 mil, R$ 20.000 guardados e só depois começar a investir. A gente não tem mais tempo para isso, tá? Se fosse o Carlos, que tem 19 anos, ele pode começar a fazer uma reserva de emergência depois que ele ter essa reserva de emergência, começar a investir. Eu já estou com 44, não dá tempo. Então, a nossa estratégia para a gente que já é mais maduro é começar a investir, criar nossa reserva de emergência num canto e os nossos investimentos no outro. Nós vamos ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque não temos tempo para isso. Vamos ser real, gente, certo? E a reserva de emergência, ela é importante para nós, pobre. A gente precisa ter essa reserva, porque senão toda hora a gente vai abrir lá a nossa carteira de investimento para poder tirar dinheiro, para comprar gás, para poder tirar dinheiro, para poder pagar o Uber da minha filha que precisa fazer uma prova de concurso. Como assim? Que bagunça é essa? A gente não pode ter essa bagunça. Aqui, se fosse o primo não sei quem, a Natália não sei da onde, que vocês sabem quem são, eles têm dinheiro. Eles já têm carteira de investimento aí com milhões na conta. Acabou um gás na casa da Natália, lá, né? Ou do primo não sei quem. Eles nem ficam sabendo que o gás acabou, não, gente. Porque eles têm dinheiro. Agora nós, que ganhamos 2.000, 2.500, tem gente que ganha salário mínimo 1.600. Tem que se preocupar com isso. Cada centavo que entra, que gasta dentro da casa da gente, a gente precisa saber e ter controle dele, sabe? Eu moro sozinho, eu tenho água, luz, telefone, internet, colocar comida pro meu cachorrinho, colocar comida dentro de casa para poder viver. Então a gente tem que preocupar com isso. Tá na hora de começar a montar essa reserva e vamos começar agora. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou passar para vocês a estratégia que eu tirei e eu tô vendo aqui, eu tô torto do lado direito da tela, tá? E esse lado aqui tá vazio. É proposital, tá, gente? Porque aí, às vezes, eu preciso fazer alguns cálculos, alguma coisa, eu coloco aqui esses cálculos, tá bom? Então não se incomodem com isso, não. Vamos falar de uma outra coisa muito importante. O que é e o que não é uma reserva de emergência. Então nós vamos colocar na nossa cabeça o seguinte. Eu consigo viver sem isso? Se eu eventualmente não tiver isso, isso vai fazer falta na minha vida? Se fizer, é emergência. Se não fizer, não é. Então nada de tirar dinheiro da sua reserva de emergência para poder comprar a bolsa que você não viveria sem. Bolsa não é emergência. Eu posso tirar esse dinheiro para poder comprar um celular novo? Não. Isso não é emergência. Celular não é emergência. Celular você vai comprar com o seu dinheiro, dos que trabalha. Entende? Emergência é para emergência.
Seu cunhado pegou o carro emprestado e colocou uma multa no seu carro sem te avisar. Aí sim, talvez faça sentido você tirar o dinheiro dessa emergência e pagar essa multa, porque isso vai te trazer problema lá na frente. Acabou o gás, como eu já tinha dito. Você precisa comer, você precisa se alimentar. Então, eventualmente, você retira seu dinheiro da reserva de emergência para poder comprar outro gás. Alguém se machucou, precisa ir para um hospital, tem que comprar um remédio depois que saiu da consulta. Isso é emergência. Então façam sempre essa análise antes de retirar os valores que você for aportar na sua reserva de emergência. Isso é essencial para mim? Para minha vida? Para a vida da minha família? Não? Então não é emergência. Vai ficar, meu dinheiro continua dentro da minha reserva. Entendeu? Entendeu aí o que eu estou querendo dizer com vocês? É bem isso. Como nós vamos começar a montar a reserva de emergência? Gente, como eu já disse, a gente não tem tempo, né, de montar uma reserva de emergência, depois começar a investir. Então nós vamos ter que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Quando você receber seu salário, a primeira coisa que você vai fazer é retirar a sua reserva de emergência e guardar num cofrinho separado dos seus investimentos. Eu decidi tirar 5% do meu salário. Caiu o dinheiro dia 5, caiu o dinheiro dia 20, 5%, a primeira coisa que eu vou pagar é o meu boleto pessoal. E aí você pode adotar a sua estratégia. Eu vou adotar 5%. Tá? Repara aqui, ó, eu vou botar um videozinho aqui do lado aqui. Do dia que eu recebi o salário, a primeira coisa que eu fiz foi reservar num cofrinho a minha reserva de emergência. Ou 5% é pouco. É pouco. Mas a gente não vai precisar por agora, não. Eu espero, se Deus quiser, que ninguém se machuque, que o gás continue lá funcionando bonitinho, que nada de ruim vai acontecer. Mas uma hora pode acontecer. E se acontecer, você tem o dinheiro guardado. Ó, aqui, ó. Você tem o dinheiro guardado lá para poder retirar e resolver seus problemas emergenciais sem ter que comprometer o dinheiro que você está investindo. Você não vai mexer mais nos seus investimentos. Sabe por quê? Porque você tem uma reserva de emergência para poder resolver eventuais problemas que ninguém espera que acontecem, mas que eles acontecem. Entendeu? Então fica aí a dica de ouro. Recebeu o seu pagamento, a primeira coisa que você vai fazer é retirar o seu boleto da felicidade. Vamos chamar assim, a sua reserva de emergência. Onde que eu vou colocar essa reserva de emergência? Eu tenho algumas coisas que é interessante a gente comentar aqui. Primeiro, a rentabilidade desse CDB que a gente vai aportar tem que ser de no mínimo 100% do CDI. Então nós vamos achar algum cofrinho no mercado que renda 100% do CDI para aportar a nossa reserva de emergência. Menos do que isso, pessoal, não aceitem. Tá? É 100 ou mais. Se rendeu, se o pouquinho que você vai aportar a sua reserva de emergência render 95% do CDI, nós vamos explicar isso mais para frente? Não. 80%? Não. 70%? Não. Tem que ser no mínimo 100%. Então, a gente tem aqui no Inter um porquinho que você cria lá, que ele rende 100% do CDI, que é onde eu coloquei a minha primeira reserva de emergência. Então, lembrem-se disso. Quando você for contratar um porquinho, um cofrinho, uma reserva, um CDB à parte para poder guardar a sua reserva de emergência, no mínimo, ele tem que render 100% do CDI. Esse é um direito seu. Você está emprestando seu dinheiro para o banco, enquanto nada de ruim acontece na vida da gente. E a gente espera que a gente não precise nunca mexer nesse dinheiro. Enquanto a gente não precisa mexer nesse dinheiro, ele está lá, à disposição do banco, para o banco fazer o que quiser, emprestar para outra pessoa,
Então, o mínimo que você merece é receber aí os rendimentos desse seu dinheiro que você está guardando lá. O mínimo é 100% do CDI. E nós vamos falar de CDI daqui a pouco, tá? Essa reserva, esse cofrinho, esse porquinho que você vai guardar a sua reserva de emergência, tem que ter liquidez diária, liquidez imediata. O que quer dizer liquidez? Liquidez é a capacidade que você tem de tirar o seu dinheiro e ele cair na sua conta na mesma hora. Então você tem que colocar sua reserva de emergência num cofrinho, num porquinho com liquidez imediata. Não faz sentido nenhum você travar seu dinheiro num porquinho de emergência, num cofrinho de emergência. Imagina que você precisa de um dinheiro emergencialmente e você colocou esse dinheiro num cofrinho travado para 6 meses. Aí na hora que você vai tirar, porque você precisa resolver isso imediatamente, o dinheiro só vai estar disponível daqui 6 meses na sua conta. Não faz sentido nenhum, né? Então, na hora de contratar o seu cofrinho de emergência lá, veja a liquidez, qual que é o prazo para retirar esse dinheiro. De preferência diária, né? O dinheiro fica disponível ali no mesmo dia na sua conta ou preferencialmente imediato. O dinheiro cai na hora na sua conta. Gente, isso é muito importante, tá? Então lembrem-se disso na hora de fazer a contratação. Criando um porquinho para reserva de emergência. Eu vou colocar aqui, o mesmo vídeo que eu mostrei aqui rapidinho, eu vou colocar para vocês analisarem como foi que eu criei esse porquinho, como eu aportei o dinheiro lá e eu explico algumas coisas também nesse vídeo. Assista aí, vamos lá. Daqui a pouco eu volto. Então vamos lá fazer o nosso primeiro investimento no nosso porquinho na reserva de emergência. Você vai selecionar o porquinho emergência que a gente criou, né? Esse porquinho ele está num CDB porquinho objetivo, ok? E aí vem a pergunta, quanto você quer investir? Nós vamos investir 5% do nosso salário, tá? Então nesse caso eu vou colocar aqui o valor de R$ 64,85, que é 5% do que eu recebi hoje. Ele vai pedir para confirmar, você clica lá em confirmar e pronto. O valor já está disponível, guardado na sua reserva de emergência. Você pode perceber lá que o saldo do porquinho já foi atualizado. É muito fácil, é muito simples investir nos porquinhos aí do Banco Inter e nós vamos usar esse porquinho a partir de agora para poder fazer os nossos investimentos na nossa reserva de emergência mês a mês aqui na nossa carteira. É isso. Entendeu, gente, por que é importante a gente ter nossa reserva de emergência? Então, a partir de hoje, toda vez que cair seu dinheiro na sua conta do seu salário, você vai fazer isso. A primeira coisa que você vai fazer é retirar a porcentagem que você definiu para esse porquinho da reserva de emergência. E aí você começa a sua vida, pagar suas contas, etc. Tem gente que paga 10% para a igreja, tem gente que dá 10% para orfanatos e para... Dê 10% para você, pô. 10 é muito? 5%, sabe? Gente, presta atenção. Vamos supor que aí a pessoa fala comigo assim, Anderson, vai fazer falta na minha vida esse dinheiro. Não vai fazer falta não, gente. A gente tem que aprender a se adaptar com a nossa realidade. 5% do seu salário para reserva de emergência. Vamos supor que você faça uma compra no mercado de R$800. Esse é o valor que você gasta no seu supermercado todo mês. 5% de R$800 dão R$40. Então, a partir de hoje, você sabe que você não pode gastar mais R$800 no supermercado. Você vai gastar R$40 a menos, 760. Por quê? Porque esses R$40 têm que ir para o porquinho de emergência. Então, antes de começar toda a sua vida, pagar suas contas, retira seus 5%, ou a porcentagem que você definir, e aí você começa a viver. Entendeu? E olha para você ver, uma pessoa que gasta R$800 no supermercado,
ela tenha que abrir mão de 40 para poder guardar no porquinho de emergência, R$ 40 você consegue dentro do próprio supermercado administrar isso, gente. Esse biscoito aqui, ó, é R$ 15. Será que eu não posso tirar esse biscoito? Essa bolacha, pessoal de outros, né? Ou, né? Esse leite aqui custa R$ 12 o litro. Eu não posso comprar um que custa R$ 9,99? No final da compra, você consegue economizar esses R$ 40. Que antes você gastava 800, agora você vai gastar 760. Entendeu? Então, gente, tem como sim. Aperta um pouco aí, mas monte o seu porquinho de emergência, porque ele é importante, ok? Outra coisa que eu quero falar nesse vídeo é sobre as conquistas pessoais. Por que ter conquistas, né? Porque é importante pra gente não viver só economizando dinheiro. A gente precisa viver, a gente precisa se presentear, sabe? Faz bem pro ego. Trabalho tanto, velho. Por que eu não posso ter, sei lá, um celular novo? Por que eu não posso ter... Olha aqui, eu tenho no Mercado Livre uma lista de coisas que eu quero me presentear nos próximos meses. É importante, sabe? Anteontem, quando caiu o meu salário, eu já tinha na minha cabeça que eu quero uma televisão nova. Comprei, apertei as coisas aqui, mas comprei. Tá chegando daqui a pouco, inclusive. Na hora que chegar, eu posto aqui no Shorts a minha primeira conquista. E aí, você precisa ter também essa lista de presentes que você quer te dar. Vai te fazer bem. Quando você conseguir a sua primeira conquista pessoal, ela vai te dar mais ânimo para continuar seus planos. Tá? Não adianta ficar 20 anos aí só guardando dinheiro e vivendo, né? Se tu gosta de uma pizzaria mais chique que tem aí no seu bairro, se presenteie com ela uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Você que sabe aí como é que tá a sua vida financeira e como você pode fazer para poder se presentear. E eu tô fazendo a minha, tá? Então o que eu fiz? Eu fiz uma listagem de tudo que eu quero para os próximos meses e tô comprando devagarinho. Comprei minha televisão, porque eu não consigo ficar sem televisão, acabei de comprar. E aí agora eu vou matando aí a minha lista, um por um, do mais barato até o mais caro. Tem coisa lá que custa R$ 40, tem coisa lá que custa 6 mil na minha lista. Devagarinho. E como que a gente vai fazer isso, né? Tem que se programar. Por que tem que se programar? Porque senão você vai, no impulso, comprar as suas conquistas pessoais, comprometendo aí o seu planejamento financeiro. Tudo tem que ser planejado, gente. Tudo tem que ser planejado. Porque senão você não consegue chegar lá na frente com a vitória que você quer ter. Entende? Então, crie a sua lista de presentes, a sua lista de conquistas pessoais e comece a correr atrás delas. Eu vou dar aqui uma dica de como que eu estou correndo atrás das minhas. Talvez pode ser interessante para você adotar também. Eu anotei aqui algumas coisas. Receita extra. Não uso receita extra para poder pagar supermercado, para pagar água, luz, internet. Não. Ela não estava programada. Entrou na minha vida sem eu perceber, então ela vai ser presente. Olha pra você ver. Hoje eu estou de folga, lá na padaria onde eu trabalho. Mas eu tenho na mesma padaria, um extra que a minha gerente me convidou para poder trabalhar num festival de tortas. Lá tem um festival de tortas, umas tortas gostosas, inclusive, vou comer bastante, pro Dia das Mães. E aí ela me chamou, eu acho que esse extra é R$ 80 para trabalhar 4 horas. Eu tô indo, 3 horas da tarde eu vou estar lá, bonitinho, vendendo minhas tortas. Esses R$ 80, eles não estavam previstos na minha vida. Então não tem que pagar água com ele não, pagar conta de luz com ele não, eu tenho que comprar uma coisa que eu gosto, entendeu? É meu, é extra,
A não ser, você só vai usar seus ganhos extras aí se o seu custo de vida for maior do que o que você recebe. Aí você precisa se virar para poder cobrir essa diferença. Mas se o que você ganha for maior do que você gasta, seu custo de vida, receita extra é para te fazer feliz. E é isso que eu estou fazendo comigo. Entendeu? Outra coisa, receita não prevista. Às vezes você entra, tem um processo na justiça contra uma empresa de telefonia, alguma coisa assim, e saiu esse dinheiro. Ele não estava previsto. É seu, mas não estava previsto. Usa para te fazer feliz. Usa para comprar seu carro, carrinho velho, ou para comprar seu forno elétrico, sei lá, o que vai te fazer feliz hoje, sabe? Mas não confunda isso com as suas com os seus investimentos. Investimento para sua aposentadoria é uma coisa. Você não vai tirar seu dinheiro da sua reserva de emergência ou da sua carteira de investimento para poder comprar uma câmera nova. Ou para poder. Entendeu? Use as receitas não programadas ou que a gente não previa para poder curtir sua vida. E sempre tem. Você sabe disso, né? FGTS. Saiu o saldo do FGTS, eu não deixo, gente. Tem limite lá, eu tiro e faço alguma coisa com ele. Ou eu invisto, ou eu vou investir, ou eu vou comprar o meu presentinho que eu mereço, sabe? Dinheiro preso no FGTS é prejuízo. Eu acho. Tem gente que não concorda com isso, sabe? Porque ele rende lá muito menos do que ele renderia aqui fora. Se você tirar o seu FGTS, até na modalidade de saque aniversário ou antecipação das parcelas e investir, ele vai render a longo prazo mais do que ele rende lá dentro, preso com o governo. Inclusive tem novas regras do FGTS, saíram ontem, eu vou colocar aqui no canal, porque o governo mudou mais uma vez as regras, tá? E tá prendendo seu dinheiro lá. Então, gente, é uma outra forma de você se presentear. Pega o dinheiro do FGTS, que você não estava contando com ele agora, e seja feliz. Invista em mimos que você merece. A gente merece isso, gente. Tá? PIS, 13º, tudo isso eu uso para minhas conquistas pessoais. Eu vou usar para minhas conquistas pessoais. Agora em junho eu recebo meu PIS. É pouco, porque ano passado eu não trabalhei o ano todo. Mas a partir desse ano, toda vez que cai PIS na minha conta, ele vai para minha conquista pessoal, vai para minha lista de desejos lá, de conquistas pessoais. Eu não mexo mais no meu salário, eu não mexo mais na minha reserva de emergência, eu não mexo mais na minha carteira de investimento para conquista pessoal. A gente tem as datas certas para poder se presentear. Férias, caiu o dinheiro das férias, as próprias férias, você já pode considerar como uma conquista pessoal. Ah, quero ir para Bonito, lugar bonito, lá no Mato Grosso, não é Mato Grosso, acho que é Mato Grosso do Sul. Eu quero ir para o interior de Minas. Esse é o presente pessoal. Então, gente, para a gente poder ter ânimo de vida e ânimo para poder conquistar as nossas coisas, a gente precisa se presentear. Então, a partir de hoje, eu vou usar essas estratégias, receita extra, receita não prevista, renda extra, FGTS, PIS, 13º, férias, tudo que entrar na minha vida que não estava programado, vai para poder eu me presentear com aquilo que eu tenho na minha lista de coisinhas que eu quero para o futuro, para mim, pessoa, para mim, entendeu? E por último, né, o vídeo já está ficando um pouco longo, eu quero falar sobre uma estratégia que eu usei para comprar a minha TV ontem, que
pode ser muito interessante, porque você vai, e aí você adota se você quiser, mas eu acho interessante, você vai adquirir suas conquistas pessoais, massagear o seu ego, se presenteando e investindo ao mesmo tempo. Olha que interessante isso. Lembra do cartão de crédito? Lá do vídeo 1 que eu contratei com limite próprio, nós vamos usar esse cartão de crédito para poder adquirir os nossos presentes pessoais, as nossas conquistas pessoais e deixar o dinheiro dessa conquista rendendo ao nosso favor. Olha que interessante essa estratégia. A partir de hoje você não vai comprar mais nada no dinheiro. Tudo no cartão de crédito. Enquanto isso, você curte seu presente e esse presente está te dando dinheiro na sua conta de investimento. Olha que coisa maravilhosa. Vou botar aqui um vídeo explicando exatamente o que eu fiz no processo de compra da minha TV. Mas vou explicar aqui rapidinho qual que é a estratégia. Primeira coisa, a minha televisão ela custou R$829. Eu tinha esse dinheiro porque eu recebi e sabia que eu ia comprar essa televisão. Podia ir lá no Mercado Livre. Eu amo Mercado Livre, gente. Pagar a televisão à vista lá, né? R$829 e receber a televisão aqui em casa. O que eu fiz? Eu peguei esses 829, coloquei no meu cartão de crédito como limite no cartão de crédito. Isso aí. E comprei a televisão no crédito parcelado em 10 vezes. O que eu fiz? Os 829 vão ficar 10 meses rendendo lá no porquinho do Banco Inter. E todo mês eu pago a parcela. Olha que interessante a estratégia. Então, se você puder fazer isso, você vai ter os seus presentes, alcançar as suas conquistas pessoais e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro com o rendimento dessas conquistas. Tá, coloquei R$829 lá, parcelei a televisão em 10 vezes de R$ 82,90. Gente, ó, dica, só parcelem se for sem juros, tá? Se você for parcelar com juros, o dinheiro que você vai ganhar no rendimento do investimento, ele é menor do que os juros que você pagou no parcelamento, tá? Então, o Mercado Livre parcela sem juros. A Amazon parcela sem juros. A loja aí perto da sua casa, procura saber com o vendedor se você parcelar, se vai ter juros. Essa estratégia só é válida se o parcelamento for sem juros. Lá no Mercado Livre, eu posso parcelar em até 24 vezes, eu acho. Não, cartão de outros bancos, 12 vezes. Até 10 é sem juros, de 10 para cima você paga juros. Então eu não podia parcelar em 12, porque se eu parcelasse em 12 eu ia pagar juros do parcelamento. E aí já não fazia mais sentido a minha estratégia. Parcelei em 10, porque até 10 eu não pago juros. Então eu parcelei a minha televisão de 829, eu já achei uma televisão barata no mercado, eu parcelei em 10 vezes de R$ 82,90. Os 829 estão no meu cofrinho, rendendo já a partir do primeiro dia. E eu só vou pagar R$ 82,90 no mês que vem, quando a fatura fechar. Quando a minha fatura fechar, o que eu faço? Retiro os R$ 82,90 do cofrinho e pago a fatura do cartão. E aí todo mês você vai fazer a mesma coisa. Esse mês, R$ 829 estão rendendo. No mês que vem, não vão ser 829 mais que vai estar investido para render. Vai ser um pouquinho menos porque eu tirei os R$ 82,90 para pagar a fatura, para pagar a parcela da televisão. E assim, todo mês eu tiro a parcela do meu cofrinho e pago a minha fatura do cartão de crédito. No final do processo, uma grana já entrou na sua conta porque ela rendeu. Olha que interessante. Então, a partir de hoje, estratégia aí, utilize o seu cartão de crédito para poder ganhar dinheiro e render, colocar esse dinheiro para trabalhar para você no futuro. Olha que legal, gente, né? Então fica aí a dica. Assista o vídeo aí, onde eu estou mostrando como é que eu fiz todo esse processo para poder comprar minha televisão e ainda ganhar uma grana com a
com essa compra, com a aquisição desse meu presente, pessoal. Assista aí. Oi, gente, então vamos explicar aí a estratégia que eu utilizei para comprar a minha televisão e ainda receber juros do investimento. O que eu fiz? Eu peguei os R$ 829 que eu já ia pagar à vista na televisão e coloquei no meu cartão de crédito como limite no cartão de crédito. Olha aí na tela. Eu cliquei ali no porquinho do cartão de crédito, que é o porquinho mais limite, coloquei em guardar, coloquei o valor da televisão integral, ou seja, os R$ 829 dessa TV no porquinho, tá? Aceitei os termos ali, cliquei em investir. Confirmar. Pronto, foi investido o valor no porquinho. Repara que o saldo agora do meu limite no cartão de crédito já aumentou. Ele está em 929,04. O que eu vou fazer agora? Eu já gastei algumas coisas na fatura do meu cartão, 54 e pouco, né? Então eu tenho ali disponível 874,72 de limite agora no cartão. Já dá para comprar a televisão porque ela é 829 reais. Entrei no Mercado Livre, peguei minha televisão, ai que ótimo, vou comprar ela aqui, ó. Na hora de pagar, eu vou escolher o cartão do Banco Inter que eu vou utilizar. Reparem aí, gente, é muito importante. Reparem aí que o parcelamento até 10 vezes ele é sem juros, passou disso, cobra juros. Então, nós vamos comprar sem juros. Veja aí. Confirmar a compra, né? Perfeito, compra concluída. Ele descontou os 829 no meu cartão, parcelou essa compra em 10 vezes de R$ 82,90 e pronto. Todo mês eu tiro esses R$ 82,90 do porquinho, pago lá na fatura e o valor que sobrou desse investimento que eu fiz agora está rendendo na minha conta sem eu fazer mais nada. Que legal, né? Adota essa estratégia. A partir de hoje, todos os seus presentes, as suas conquistas pessoais, junta o dinheiro em cash, aporta no seu cartão de crédito e compra parcelado para ele render mês a mês aí no seu cofrinho. É isso, gente. Tchau. Legal, né? É, muito legal. Gente, para casa aí para vocês. Vocês vão deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, se vocês já fizeram o aporte inicial na carteira de vocês, igual eu fiz lá no dia 1, lembra que eu guardei R$ 100? Era o que eu tinha na minha conta. E aí eu comecei a minha carteira de investimento com esses R$ 100, abrindo lá o limite no cartão. Vocês já fizeram isso? Conta aqui embaixo. Quem fez, como é que fez, se foi fácil, se não fez ainda, deixa quando vai fazer. Eu quero ver os comentários, as respostas de vocês e vou responder a cada um, tá? Agora que só tem 10 pessoas no canal, tá fácil. Mas quando tiver 1 milhão e eu chego lá, se Deus quiser um dia, eu não sei se eu vou conseguir responder todo mundo. Agora eu consigo responder todo mundo. Deixar um coraçãozinho aí, ó, no comentário de cada um de vocês, tá bom? Para a gente finalizar o vídeo, algumas coisas importantes que a gente vai comentar daqui para frente e que eu vou criar uma aula, um vídeo sobre cada um desses termos explicando para vocês, mas que a gente já vai começar a falar a partir de agora e que você precisa ter na cabeça mais ou menos o que é cada uma dessas coisas, tá? Primeiro, CDB. O que é CDB? Né? CDB é um investimento onde você empresta seu dinheiro para o banco. E aí o banco utiliza esse dinheiro para emprestar para outra pessoa. Quando ele recebe, né, ele te paga uma porcentagem do valor que você adquiriu naquele CDB. Crédito de depósito bancário, CDB, que é uma modalidade de investimento de renda fixa. Nós vamos falar de renda fixa, renda variável daqui a pouco, tá? Para a gente começar, vamos começar a trabalhar com renda fixa. Existem outras opções de renda variável lá na frente que a gente vai
aportar nosso dinheiro daqui a pouco, fundo de imobiliário, açãozinha, algumas ações, a gente vai precisar trabalhar isso, só que isso é lá para frente, isso não é agora. Agora está na hora da gente fazer a nossa reserva de emergência e começar a aportar em renda fixa. Renda fixa, a opção mais em conta agora é o CDB. Tá? Então o CDB é um empréstimo que você faz para o banco e o banco te paga dependendo do prazo e da contratação que você fizer. Nós vamos fazer vídeo só sobre CDB. O que é CDI, né? CDI é um outro termo que eu já usei em vídeos, nos vídeos anteriores, que a gente vai usar muito daqui para frente, quando o assunto for renda fixa. CDI, crédito de depósito interbancário. Nós vamos fazer um vídeo exclusivo para CDI, tá? É uma taxa de juros que os bancos usam entre eles para poder operacionalizar, tá? Um banco, gente, olha que interessante isso, é lei, tá? Lei no Brasil. Um banco ele não pode fechar o dia no negativo, tá? Não pode. Então, se eventualmente num dia as pessoas sacaram mais do que depositaram naquela instituição, ele não pode fechar o dia devendo negativo. Então, o que ele faz quando isso ocorre? Ele pega emprestado com outro banco o dinheiro que está faltando para poder cobrir ali o seu caixa do dia e ele paga o outro banco juros por ter pegado esse dinheiro emprestado. Essa taxa de juros a gente chama de CDI, tá? Que é o crédito de depósito interbancário, certo? Essa taxa de juros que na prática deveria ser negociada ali só entre os próprios bancos usam para poder te pagar os rendimentos do seu CDB. Então, o CDI, estou explicando raso, tá? Depois a gente vai falar melhor sobre isso. O CDI, ele é sempre 0,1% abaixo da taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país. Quanto está a taxa Selic hoje? Só um momento. Selic hoje. A taxa Selic está em 14,5% hoje. Tá? Ela foi definida novamente agora em abril de 2026, tá? Em 14,5% ao ano, né? Então o CDI ele vai ser 0,1% a menos do que isso. Ele vai ser 14,4% ao ano. Ele é sempre 0,1%. Ele está ali andando junto com a Selic. Tá? Então, quando eu falo que um CDB tem que te pagar 100% do CDI, o investimento que você faz, lembra da reserva de emergência? Você está fazendo um investimento aí de 100% do CDI, né? Ou seja, 100% dessa taxa que os bancos utilizam para emprestar dinheiro entre eles, que nesse caso, hoje, é 14,4% ao ano. Se menos do que isso, não tem conversa lá na nossa reserva de emergência. Entendeu? É isso, CDI. Nós vamos fazer uma aula aqui própria para explicar esses termos, para a gente poder conversar mais abertamente, sem ter dúvidas, sem ter falha de comunicação. IOF é um outro termo que eu vou usar muito aqui com vocês. O IOF é um imposto de operação financeira, que é um imposto que você paga para o governo sempre que você faz uma transação financeira. Quando você compra um CDB, você paga esse imposto. E nós vamos fazer uma aula explicando como é que funciona esse imposto, o que a gente pode fazer para poder ficar isento desse imposto, não pagar ele, tá? Porque toda operação que você fizer financeiramente, você tem que pagar IOF. E o CDB não está diferente disso. Mas tem estratégia para poder não pagar esse imposto de forma legal, tá, gente? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E por último, imposto de renda. Todo investimento que você fizer, você paga imposto de renda ao resgatar. Nós vamos falar também sobre isso num vídeo exclusivo, mas você já pode ficar tranquilo, você já pode ficar sabendo que
Você fez um investimento, ele rendeu lá R$ 10, na hora que você for sacar esse investimento, automaticamente o governo tira a parte dele, em cima desses R$ 10 de lucro que você teve, que é o imposto de renda. Ele é descontado na fonte, tá, gente? Você não precisa nem preocupar com isso. Se você tinha R$ 10 para receber, você vai receber 9 alguma coisa, porque o imposto de renda ele é descontado na fonte automaticamente quando você faz o resgate. Então, todos esses termos nós vamos falar daqui para frente. Vamos finalizar esse vídeo de hoje, que já está grande, né? Hoje é o nosso dia 2. Gente, eu tô colocando os dias, né? Eu tô colocando os nossos vídeos por dias, mas eu não vou publicar vídeo todo dia, não. Tem dia que não vai dar para poder publicar vídeo. E aí eu vou numerando os vídeos um a um. Depois, quando os próximos assinantes que entrarem aí já vão ter lá todos os vídeos dia a dia, para ele maratonar e para ele assistir um por dia, se Deus quiser. Nossa carteira hoje do dia 2, então, né? Patrimônio. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu arredar mais para cá. 994,31 centavos. 994,31. Isso aí. Investidos, né? 993,85. Ou seja, do meu dinheiro foram 993,85 disponível, né? Que foi o que rendeu aí nesses 2 dias, 46 centavos. Emergência, ó. Meu caixa emergência, minha emergência agora tem rendimento, hein? Passa a ter rendimento. Minha emergência agora passa a ter rendimento. Eu estou com 64,88 já investidos no meu cofrinho, né, na minha reserva de emergência. E conquistas pessoais, 829, que foi a televisão que eu comprei para mim hoje. Estou muito feliz. E que vai render dinheiro na minha carteira e nos próximos 10 meses. É isso, pessoal. Fico então por hoje aqui. Tem que trabalhar daqui a pouco, correr atrás da vida. Agradeço a vocês aí ao tempo, né? Comigo. Deixem nos comentários o que eu pedi para vocês. E eu vejo vocês amanhã para a gente comentar e aprender e conversar sobre outras coisas dentro do nosso projeto financeiro. É isso. Vejo vocês amanhã. Tchau, pessoal.